Boa noite. Tudo bom com vocês aí? Essa noite nós vamos estar começando. Vamos dar início a mais uma live. Espera um pouco, mas não tem ninguém ainda. Você tem que ficar de olho. Agora tem. Boa noite, nós vamos começar mais uma live das mulheres da Primeira Igreja Batista de Jardim Maravilha. E é uma alegria estar com vocês. O pessoal está entrando, o pessoal está se conectando nessa página, esse Instagram, e nós estamos felizes, né? Tem gente acenando. Muito boa noite, obrigado por vocês estarem com a gente. Vai ser uma peça muito boa. E eu só estou esperando a Indiara, ela acenar, falar para mim que ela já está online. Simone, a Indiara, ela está presente. E Pastor Neres, muito obrigado por esse momento, né? É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, estou gostando muito. E o tema de hoje será Viver para Conviver. Eu tenho que apertar alguma coisa? Indiara já acenou. Vou na bolinha, né? Esther. Fazer transmissão. Não. Quer que eu vá? Quero. Eu vou ter a ajuda da minha filha. Boa noite. Foi que eu apertei. Cadê a Indiara? Agora Indiara vai aparecer. Só tô esperando ela aparecer. Ih, tem muita gente. Ela tá se conectando. Oi! Oi! Boa noite, Indiara! Boa noite. A gente estava aqui nos reparos técnicos, né? Pra gente poder dar início. E tem muita gente entrando. E é uma alegria nessa noite a gente falar para essa questão que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, dessa loucura. Nós fomos colocados, né? Fomos posicionados, né? A termos que passar por isso. E o tema de hoje é viver para conviver. E tem muita gente entrando, Fátima também entrou, Marinéia, boa noite. E nós vamos estar orando agora para nós darmos início a esse bate-papo nessa noite. Amém? Senhor, Amém. Nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, ó Pai, pela vida de Indiara. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem dado meios aos homens, à tecnologia, para que a gente possa estar se conectando, falando um com os outros. Nós fomos colocados numa posição, Senhor, de distanciamento, mas nós cremos, Senhor, que Tu tem o controle de tudo. Pai, muito obrigado. Continue a abençoar a vida de Indiara nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Antes da gente começar já começamos essa live, e essa questão de viver para conviver, eu vi o exemplo da metamorfose, né? E aí fui até pesquisar o que significava a metamorfose, e disse o seguinte, que a metamorfose nada mais é de uma mudança completa de forma. E diz que para a gente viver essa metamorfose, para viver você tem que estar vivo. E diz que o amor metamorfoseia os corações mais empedernidos. Ou seja, para viver você tem que estar viva, você tem que estar feliz. Você tem que passar os obstáculos. E aí eu vou passar agora, eu queria saber o que a Indiara tem para falar para a gente a respeito desse tema, que é polêmico, mas nessa noite nós vamos desvendar isso. Fala, Indiara. Boa noite, a graça e a paz, amados do Senhor. E estamos aqui, né, para compartilhar o que Deus tem ministrado, né, no meu coração. E, Sara, você pronunciou aí uma palavra mudança. Nós estamos no meio a muitas mudanças, né? A mudança comportamental, a mudança, novos hábitos, né? Mudança também
na nossa rotina, no nosso comportamento. E tivemos que mudar E tudo. esse processo de mudança, quando você fala em metamorfose, a gente lembra o quê? De processo, né? Tudo na nossa vida é um processo. E essa mudança brusca está nos levando, mudança brusca que eu digo assim, de isolamento, né? Essa questão da pandemia, essa questão de lidar com a vulnerabilidade da vida, a brevidade da vida, está não está, está revelando, na verdade, que acabou desmascarando um processo de mudança que já estava ocorrendo na Aham. convivência. Não digo nem no fato de viver, de que viver realmente é o estado de estar vivo, mas eu percebo que essa mudança, que esse isolamento, ele trouxe à tona algo, algumas questões para a gente sobre a mudança que já estava ocorrendo no processo de convivência. Por que eu estou falando isso? Quando esse tema gerou assim meu coração, viver para conviver, foi baseado assim nas muitos questionamentos que a gente faz, né, diante desse quadro, desse caos social. Os questionamentos esses, poxa, eu estou cheia de sonhos, eu tenho expectativas, tenho esperança, né? Quero realizar algumas coisas, a minha agenda foi mudada, alterada, interrompida, seja lá o que for. E eu quero viver. A humanidade inteira está aí clamando por vida diante da vulnerabilidade da vida. Eu quero continuar vivo, quero estar vivo. E esquecendo de um outro processo. São processos Sim, distintos. O processo de vida, de viver, e o processo de convivência. São processos distintos, mas estão diretamente ligados, tá? Uma coisa completa a outra. O fato de você estar vivo, ele implica na convivência. Agora, sim, porque não, senão fica uma coisa vazia, né? E a convivência, ela é uma escolha. A gente escolhe com quem a gente vai conviver. sim. Nós, humanamente falando, a gente faz escolhas. A gente faz escolhas por afinidade, a questão da convivência, né? Por ter traços comuns uns com o outro, alguma similaridade, né? Mas essa convivência que eu venho tratar hoje à noite aqui com vocês, que Deus tem incomodado o meu coração, é uma convivência baseada no princípio Sim. bíblico. No princípio bíblico. Indiana, e Oi, não te querido. cortando, a gente podíamos escolher, mas nesse momento agora, Deus ele nos paralisou de uma certa maneira e nos colocou, quer dizer, você vai ter que conviver, né? E não te cortando. Eu me lembro que teve muitos relatos de pessoas falando, né, quando no início da pandemia, mães que não se davam muito bem com os filhos, aí teve que ficar todo mundo junto, né? E aí passou-se a ter um melhor relacionamento, maridos e mulheres que também estavam meio distanciados, não podiam sair e tiveram que ficar. Quer dizer, Deus, ele está. A impressão que a gente tem é que Deus ele está modificando toda uma estrutura para que a humanidade não se perca. É, é isso mesmo, eu vou complementar o que você colocou. O Senhor, ele está arrumando a casa corpo, arrumando a casa, local de repouso, nossa casa, nossa estrutura casa, arrumando a nossa casa jurídica, a nossa igreja. O Senhor, ele está arrumando a casa. E baseado no princípio de convivência estabelecido pelo Senhor, porque quando nós fomos criados, Deus criou o homem, ele criou esse homem para conviver com ele, Sim, né?
conviver com Ele, conviver consigo mesmo e conviver com o outro. Conviver com a criação que Deus criou. Só que nesse processo, quando eu digo que são processos distintos, mas estão interligados, na convivência, o Senhor, o todo Criador, ele nos dá assim a escolha dessa convivência e de escolher com quem você vai conviver, porém, mas é baseado em princípio. Onde o primeiro princípio, a gente encontra, tem um texto bíblico de Marcos 12, 29, que fala assim, onde está havendo uma discussão sobre ressurreição, né? Aqui, aí o Senhor Jesus, ele é arguído, questionado. Perguntam a ele assim, qual é o grande mandamento? Né? Qual é o maior mandamento da lei? Maior de todo, o mais importante. Aí Jesus responde, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Então, o primeiro princípio está aí, é conviver com o sagrado. Amar é ação. Amar é ação. Amar não é um amar romântico, é um amor de demonstração. E o primeiro princípio é essa convivência com esse Deus, a convivência com o sagrado. E a gente tem percebido nesse momento assim, de caos social, da vulnerabilidade da vida, a humanidade está buscando esse sagrado. E está clamando por vida. Está clamando por vida, mas se esquecendo um pouco da convivência. E uma coisa vai levar a outra. Eu vou ter que conviver, né? Nesse momento, a gente está convivendo com a dor. A gente está convivendo com a perda. A gente está convivendo com o novo. Olha essa tecnologia, não é nova para a gente, Sara? Me diz. Verdade. E aí, você falando sobre isso, sobre essa convivência, a gente tendo sido imposta a essas coisas, a gente percebe que a humanidade está numa batalha. Está numa batalha com Deus, porque vai ter que buscar o sagrado. Está uma batalha com o próximo, porque vai ter que ficar no mesmo ambiente. Aí você imagina, né, como a gente tem visto aí nas comunidades, em apartamento, locais pequenos, e aí tem que ter uma grande aglomeração. E tem também a batalha comigo mesmo, consigo mesmo. Então, a gente está vendo que a humanidade, nesse momento, ela está tendo que refletir, está tendo que voltar ao primeiro amor. Porque quando você fala sobre esse tema, viver para conviver, viver é um verbo, e verbo é ação. Então, tem pessoas que estão vivas, mas não estão vivendo. E muito mais conviver, né? Porque eu acho, Diária, que o conviver você vai ter que se anular algumas vezes. Não morrer, mas para que o ambiente possa ficar algo bom, maravilhoso, você vai ter que olhar para o outro. E nesse momento, antes dessa pandemia, as pessoas não estavam olhando para... A gente só estava olhando para nós mesmos, né? Ah, eu quero viver assim, eu quero fazer isso, né? Eu vou agendar isso, eu vou viajar. E a gente vê que agora tudo paralisou, né? Mas aí continua, Diara. Pois é. Aí, nessa questão, a gente pensa no seguinte. Esse novo, essa mudança, não diria nem anular, é renunciar. A renúncia, na convivência, que é renúncia, né? Porque estamos agindo com empatia, porque a gente está sentindo a dor do outro. Mas esse outro agora, que a gente está falando, é aquele que está convivendo com a gente direto, ao qual, devido a um comportamento programado, você quase não interagia tanto, né? Porque ia trabalhar, Teve aí ficava mais tempo. Só um instantinho, eu vou recusar uma chamada. Pode? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Tá, não tô te ouvindo, mas vai É voltar. mesmo? Não. Teste, Olha lá. teste. Tá ouvindo, Sara? Voltou, tá baixo. Voltou? Julieta tá pedindo pra você. Pronto, melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Tô mandando, tô falando que eu não tô aparecendo minha cabeça. Tá aparecendo agora, tá melhor? Porque estavam falando que minha cabeça estava ficando cortada. Eu tô Tu tá me vendo legal, visualizando. Diara? Tô. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Ah, nós já falaram que o vídeo tá ótimo, então a gente tá bem na fita. Vamos, Ah, pode graças a continuar. Deus, graças a Deus. Então, essa questão, essa convivência, Sara, ela, se não tiver um pouco de renúncia, né? Porque agora, realmente, nós estamos, não é com o próximo, aquele distante, aquele outro, mas é aquele próximo que é o pai, a mãe, irmãos, filhos, né? Estamos interagindo mais. Houve uma movimentação muito grande Sim. na nossa dinâmica, no nosso comportamento. Aham. Eu nunca pensei tanto nas ciências de sociologia, em sociologia, que trata do estudo do comportamento social da sociedade, Sim. como é que como é que está o nosso comportamento dentro do nosso lar, na nossa casa. Isso é estudado muito pela sociologia. Eu nunca Aham. lancei tanta mão na psicologia, as nossas emoções. Eu acho que eu nunca vi tão declarada, na nossa natureza humana declarada, revelada, um para o outro dentro do nosso lar. É. E diante disso, dessa declaração que é exposta, não só minha, mas como de todos que moram comigo, imagine que negócio é esse. Não precisa de um Sim. equilíbrio? Precisa. Precisa de um equilíbrio. Precisa de um equilíbrio. E esse equilíbrio eu encontro no sagrado. Eu encontro no Senhor. Porque Ele me diz aqui que é para eu amá-lo com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha mente. E esse amor pelo sagrado é um amor de exclusividade, é um amor de entrega, é um Sim. amor de redenção. Então, o que eu enxergo aí? Eu enxergo nesse meu relacionamento, quando toda a humanidade, todos nós estamos nos recorrendo ao nosso Deus, é porque está existindo uma palavra quebrantamento. Nós estamos nos E quebrantando. Fala, pode sim. falar. Esse quebrantamento, ele leva à busca, né? E é muito bom Leva. quando a gente pode se quebrantar diante daquele que pode transformar as nossas vidas. E olha, eu estou Nossa feliz, eu vou vida. mandar aqui uns abraços aqui, ó, Mileide, Milena, Evelyn, Helena, ó, muito obrigado pela participação de vocês. Continue convidando outras pessoas para estar participando desse momento. Mas aí continua, É, Diara. é, num- esse nosso olhar, quando a gente olha para esse tema, assim, se viver para conviver, e sabe o que isso representa, essa palavra convivência representa, que é a convivência de estreitamento de laços, de aproximidade, isso leva a uma nova adaptação, isso leva a uma Sim. readaptação. Porque é sobre essa questão mesmo que você está falando, que eu cheguei e comentei. A nossa natureza humana está muito declarada dentro do nosso lar. Porque é dentro do nosso lar que a gente tira as máscaras, Com não é? certeza. Nós somos Nossa, quem somos. Olha, gente, é desafiador. É uma luta, é uma batalha. Mas o nosso Deus diz que a gente vai passar por aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esse Deus, é olhar para Jesus. Eu lembro assim, falei assim, Senhor, nosso Deus, ele não é um Deus, o nosso Cristo é um Cristo de amor. E quando ele se encarnou, né, se humanizou, foi para mostrar para a gente as possibilidades.
que essas possibilidades existem quando a gente se rende ao sagrado. Ele foi obediente ao Senhor. Ele se rendeu ao Senhor. Então, essa convivência é necessário mesmo essa questão do quebrantamento diante do Senhor, para a gente aprender a conviver. Aí o Senhor começa a sinalizar algumas coisas, porque eu me quebranto diante do sagrado, para aprender a conviver com esse sagrado, que eu começo a buscar esse Deus, e aí eu começo a me conhecer. Porque a minha natureza humana, ela está sendo revelada. E ela é revelada. Sim. E ela começa a ser confrontada. E nesse confronto é que começa a gerar as renúncias, né? Os acordos, o respeito, na convivência, né? No dia a dia, no lidar. É quando a televisão tá ligada, às vezes numa casa só tem uma televisão, como é na minha, e a gente tem que ficar... e a gente tem que ficar só tem uma televisão. Aí, você falando sobre isso, não te cortando, é verdade. Aqui em casa tem uma televisão e um computador, e cada um tem seu telefone. Tem que entrar no esquema, porque senão é um conflito. Então, cada um tem o seu momento. E essa questão das máscaras, Ediara, você falando a respeito disso, nós vivíamos muitas das vezes na superficialidade, né? Quando a gente estava dentro das igrejas, dentro do trabalho, no meio da rua, a gente era uma coisa. Mas quando chegava em casa, não tinha como ficar com essa máscara muito tempo, porque essas máscaras pesavam e elas acabavam caindo. E quando caiu, mostravam um semblante ou uma situação completamente diferente. E essa situação agora que nós estamos vivendo está tentando fazer com que o novo possa ser modificado. Que a gente não tem como agora, dentro dessa pandemia, ficar usando máscaras 24 horas por dia. Então, para a gente não ter os conflitos que muitas das vezes a gente tem, porque nós estamos sendo modificados, né? Então, essas máscaras não conseguem, né? Mesmo que você lavar essas máscaras, elas vão se acabar e vão ter que ser jogadas fora. Mas aí continua, minha amiga. E o que está acontecendo? Por que a gente está tendo esses conflitos diários, né? É uma causa natural? Sim, a gente sabe, somos seres humanos. Mas a permanência constante, eles acontecendo constantemente, as relações vão se esgaçando. Né? Sim. Vamos se esgaçando. Por quê? Porque elas já estavam no processo, eu vou usar 3 palavras fortes aqui, tá? A convivência já estava, antes da pandemia, no processo de desidratação, banalização e empobrecimento. Repito, né? Desidratado porque estava sendo extraída a essência da convivência. Já estava no processo de desidratação porque estava sendo extraída essa essência do que é conviver. Banalizado, porque eu falava, depois eu resolvo isso, ou não é o momento agora, ou então vou sair para esfriar minha cabeça. Então não havia a conversa, o diálogo. Não estou falando em confronto, de brigas, de agressões, não é isso. É de tratamento, é de solução, de diálogo, de acordos. Estava nos faltando isso. Então, essa convivência já estava nesse processo de decadência, empobrecimento, porque ela estava enfraquecida por causa do nosso comportamento programado. Essas reflexões que eu tô fazendo, eu tô falando da minha vida também, né? Da minha vida. E que, no geral, Indiara, acaba acontecendo... e que, no geral, acaba acontecendo com muitas pessoas. Muitos seres humanos já estavam com um relacionamento esgaçado, né?
mas aí isso aí veio para a gente tem que haver um retratamento. Mas antes que você continue, eu vou pedir o pessoal, gente, continue a compartilhar a live, né? No aviãozinho que tem aqui embaixo. Então, quando você estiver assistindo, compartilhe essa live, convide bastante gente e aperta no aviãozinho. E aí continua com a sua ideia e com o seu movimento, a sua vivência em casa. Aí vamos para o segundo mais importante mandamento, né? Jesus fala aqui, ame os outros como você ama você mesmo. Aí eu gelei. Nossa. Eu gelei. A gente gela, né? Porque a palavra de Deus, ela incomoda, né? A palavra que a gente escuta que queima os nossos ouvidos. Aí queimou o meu. Porque o comportamento programado, ele já fazia parte da minha vida. Né? Tudo anotado milimetricamente, é o meu jeitinho de ser, horário de sair, horário de voltar e tal. E eu não estava cuidando de mim. Das emoções, da vida social, muito trabalho, muito estresse, tarefas e mais tarefas e mais tarefas. Então, como é que você vai amar o outro se você não se ama, se você não se cuida? Sim. Né? Tem a questão da busca do sagrado, né? Do Senhor, né? Nosso Deus, mas você não está se cuidando, não está cuidando de si, da sua casa-corpo. Né? Eu volto a falar, né, sobre essas duas casas. A nossa casa espiritual, nossa casa-corpo, porque ela acaba sendo agredida pela nossa natureza humana, que está em conflito com o espírito, né? As coisas que são do espírito, e ela está se declarando, porque as nossas emoções, elas estão bem, está uma mistura de sentimentos, né? Nesse momento. E aí vem a palavra de Deus, eu falei, começando a pensar, como é que eu vou amar o outro como a mim mesmo? Porque esse outro, ele não está tão distante assim, esse outro está aqui comigo, eu estou olhando para ele, esse outro, neste momento, esse meu próximo, neste momento, é o que eu olho para ele e convivo sem a máscarazinha. Sem a máscara, né? Onde está vendo toda a minha expressão, porque quando eu estou fora de casa, onde eu estou tendo empatia, porque hoje a gente está com uma empatia muito bacana, né? Tem uma pessoa que a gente nem conhece, não sabe o nome, nunca conversou, você está orando, você está intercedendo, vamos embora orar, vamos embora interceder, a gente tem feito isso. Mas a gente não pode esquecer desse outro que está aqui comigo 24 horas por dia, porque tem pessoas que estão nesse isolamento mesmo, né? Direto. E a gente não pode esquecer dessa pessoa. Pode falar, você ia falar alguma coisa. E até a palavra de Deus fala a respeito disso, lá em Gálatas 6, Gálatas 6, versículo 9, ele fala que você precisa, aquele que não cuida dos seus, principalmente, né, os domésticos da fé, né, se você não cuida daquele que está perto de você, mas você só fica preocupado com o outro, que demonstração de amor é esse? Eu achei interessante que você falou que você saía, tinha as suas coisas tudo programado. E muitas das vezes, como a Silvana, né, ela comentou lá, ela falou que a gente estava vivendo igual robôs. E o Senhor não quer Ele não nos criou para sermos robôs. Ele colocou a sua essência em nós para que pudéssemos adorar, para que pudéssemos viver, né, na plenitude da presença dele. Mas a humanidade, de um certo modo, ela se esqueceu e se distanciou. Então Deus, mais uma vez, né, é muito triste com tudo que está acontecendo, mas Deus está fazendo com que a gente possa se aproximar um do outro. Porque amar a Deus e não amar o seu próximo é complicado, né? Eu falo que amo a Deus, mas não estou nem aí para a situação. Eu falo que amo a Deus, mas não estou preocupada com quem está perto de mim. E muitas das vezes a gente tem famílias que não se conhecem.
E nesse momento agora as famílias estão tendo que se conhecer. Nesse conhecimento está tendo alguns choques, mas esses choques, né, é que nem eu estava ouvi. A pandemia ela trouxe a desordem, mas Deus ele coloca ordem em tudo. E aí a gente não se torna mais um robô, né? Mas aí você continua, por favor. Mas a gente, essa questão do comportamento programado é uma questão muito séria. A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? E está sempre, como eu posso dizer, fazendo coisas assim que acontecem no social que nos levam a... então é necessário assim, muita sensibilidade, a busca esse sagrado. E quando busca-se o sagrado, as coisas são reveladas. Porque a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos liberta. A palavra de Deus é luz. Então, o que a gente está fazendo? Estamos orando mais. Aí essa luz, ela já começa a mostrar as coisas. Ela começa a mostrar as coisas pra gente. E conforme ela vai mostrando, aí a gente pensa assim, eu tenho que resolver. Eu vou precisar resolver. Não sou eu que vou precisar resolver. Deus está tratando. Deus está tratando todo mundo, a humanidade inteira. Eu não vou precisar fazer nada. Eu vou precisar, sim, neste momento, me quebrantar diante do Senhor. Na convivência. Na convivência, para a convivência, perdoar, porque quando eu me quebranto, Deus se revela. Na palavra de Deus, que é luz, vai revelando as coisas para mim. No que ela vai revelando, vai me mostrar coisas que eu não gostaria de ver, coisas que vão me fazer sofrer. Então, na convivência em relação ao outro, vem a palavra perdão. Eu vou começar a exercitar o perdão. O perdão não é só, eu te perdoo. Não. O perdão é um exercício, sabe? É um exercício. É todo dia. Gente, todo dia. Entende por que a convivência ela estava desidratada, estava no processo de desidratação, no processo de banalização e de enfraquecimento? Porque isso não estava claro para a gente. Bom, pelo menos para mim. Antes da pandemia, essa convivência ela não estava clara para mim, como ela está agora. Está numa clareza de que, olha, Indiara, é necessário voltar à essência. Esse Deus, ele permitiu que a gente mexesse na forma, em alguns conteúdos, mas ele não permite que mexemos na essência. Porque a essência é um princípio. É um princípio que foi estabelecido por ele. É um princípio que foi estabelecido pelo sagrado. Por ele. Não tem como. Ele permite que eu mexa na estrutura, permite que eu mexa no conteúdo, essa movimentação, porque ele nos respeita. Ele nos respeita. Sim. Tanto que porque Deus ele não invade a gente, ele não invade, ele respeita. No processo de convivência, ele me permite que eu faça escolhas. Na convivência, ele me permite que eu faça escolhas. Olha só, que respeito. É verdade. Né? Um Deus, o todo criador, o soberano, ele permite ao ser humano para a gente estabelecer algumas escolhas nessa convivência. Mas é uma escolha que não é agressiva, né? Não é agressiva. Eu achei interessante que essa palavra conviver, ela quer dizer que é adaptar-se a uma nova situação. Então, nós estamos tendo que nos adaptarmos a essa nova situação que estamos vivendo. Porque se nós não nos adaptarmos a essa situação, a gente fica sem forma, a gente morre. E o nosso Deus não quer que a gente morra, ele nos dá condições e mecanismo para que a gente possa escolher ficar bem, como a Julieta está falando.
Então, por isso, nesse momento, há tantos questionamentos. Quando você falou que agora a gente está buscando o sagrado, eu achei interessante que eu fui ver uma pesquisa num site, e lá foi falado que nunca, nesse tempo, que já está mais ou menos uns 5 a 6 meses, nunca houve tantas pessoas, tantos cientistas, né? Como pessoas cultas e não cultas buscando a face de Deus. Então, as pessoas estão convivendo, né, para poder viver. Porque sem Deus a gente morre diário, sem Deus a gente não consegue sobreviver. Sem Deus, a gente não consegue viver e a gente acaba se afundando. E Deus, ele não quer, ele quer cuidar da gente, ele vê as nossas circunstâncias, ele vê todos os nossos parâmetros. E eu acho interessante que Deus, Indiara, mediante tudo isso, quebrou os paradigmas. Isso é muito interessante. Ele quebrou esses padrões que muitas das vezes a gente vivia, né? A gente saía, muitas das vezes a gente convivia, fazendo aquilo e ali, e Deus, ele paralisou para que a gente pudesse não morrer. Continua, amiga. Você falou umas coisas aí, e o nosso Deus, ele tem uma forma para a gente, mas a gente interrompe essa forma. A forma é o corpo dele. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo dele. Então, ele estabeleceu isso pra gente, mas a gente se movimenta, a gente quer sair pela tangente. Sim. O conteúdo, ele estabeleceu também a palavra. Ele estabeleceu também uma essência. São os princípios estabelecidos por ele. Então, tem conteúdo, tem a forma e tem a essência. E nós estávamos desidratando, banalizando e empobrecendo todos eles. É de entender, olha, vocês são o corpo de Cristo. Se eu sou corpo, como é que eu não sei conviver com o corpo? Com as demais partes, né, do corpo. Um organismo vivo. Se é um organismo vivo, existem as células, as veias, né, e tudo mais para dar... Os neurônios e isso tudo. Gerando vida. Então, tem alguns princípios que a gente estava realmente, desidratando, banalizando e empobrecendo. Estava enfraquecidos. E essa pandemia veio, assim, esse caos social, essa vulnerabilidade da vida, está me levando à busca desse Deus. E está me mostrando isso para mim. Eu posso dizer assim, nossa, ela está sendo muito filosófica, né? Não é um olhar romântico. Eu amo a filosofia, eu respeito a filosofia, eu acho que nesse momento ela está servindo de base mesmo para o estudo que eu estou passando para vocês, não só a filosofia, como a sociologia e a psicologia também. São 3 ciências que estão sendo, assim, que de certa forma são estereotipadas, né? Porque na nossa educação, eu sou professora, eu tenho que falar da educação um pouquinho, dentro do processo educacional, são ciências assim que não tem tido valor, porque mexem com a nossa mente, nos fazem a questionar, nos faz pensar sobre a nossa essência, sobre o que somos, o que fazemos, o como fazemos, me faz a ser crítico, né? E esse Deus gosta e permite essa criticidade para a gente. Quando ele diz lá em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, né? Não é isso? Que apresentei o vosso corpo como santo e agradável ao Senhor, que fala da transformação da nossa mente, que é o culto racional, o entendimento. Ele fala da palavra, né?
essa palavra que liberta. Então, são ciências que nos levam a pensar, a questionar, a rever, a refletir. A gente está refletindo muito sobre o comportamento social. Como é que vai ser após essa pandemia? Como é que está sendo o comportamento dentro das nossas casas durante essa pandemia? São questões que a gente está se adaptando, a gente está se movimentando. E esse Deus, ele permite essa reflexão, que a gente faça essa reflexão, para rever, porque existe uma preocupação do Senhor com a criatura que Ele criou. Não quer que a gente se perca. A gente estava se perdendo em conceitos, em desvaneios, né? Em pensamentos assim negativos. Estamos sentindo a dor da perda, estamos sentindo a dor de atendimentos inadequados, né? O medo não é tanto de pegar esse vírus, dessa viral, todo mundo acaba pegando, mas se instalou-se o medo pela forma de atendimento, como eu vou ser atendido, como é que eu vou ser atendido por essas pessoas. Então, aí você percebe como é que a humanidade como um todo... Então, nós cristãos não podemos nos calar. A nossa voz está no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. Porque a forma como eu penso as coisas, a forma como eu reflito, isso enche o meu coração. Aí, enchendo o meu coração, vai para o centro das minhas emoções. E isso vai gerar uma mudança de comportamento, mudança de novos hábitos. Então, nós precisamos, neste momento, povo de Deus, mulheres de Deus, né? Estar botando a nossa cabecinha para funcionar, para mexer com essas coisas, de pensar sobre essas questões. Quem eu sou, né? Como eu estou agindo, como é que eu estou dentro da minha casa, como é que eu vou sair, como é que eu vou interagir com essa nova sociedade, como tem sido a minha adaptação dentro da minha casa, né? Com os meus pares, com as pessoas que eu convivo, como é que está esse processo, né? E pedindo ao Senhor essa direção. Pode falar. E eu acho interessante que esse momento agora, nós estamos, como Julieta falou, nós precisamos e estamos tendo empatia. Eu me lembrei, essa semana, eu vi um vídeo e isso está acontecendo com a gente. Nós estamos preocupados, sim, com o sistema de saúde. Nós estamos preocupados, sim, de não pegarmos esse vírus, lutando contra isso, mas nós também estamos preocupados com o outro. E aí eu vi um vídeo que uma rua, o cidadão ficou internado, ele ficou entubado, e aí ele conseguiu sobreviver e ele veio ao retorno. E eu achei interessante isso, me emocionou e comecei a chorar, porque toda a rua fizeram cartazes, agradeceram a Deus porque ele voltou. Quando eu assisti aquele vídeo, eu comecei a chorar e comecei a glorificar a Deus porque uma vida conseguiu sair daquele estágio que parecia provavelmente que ele não viria. E aí a gente vê que nessa época agora, nós estamos tendo empatia. Nós estamos orando por pessoas que a gente nem conhece. Nós estamos orando, né? E essa questão do nosso posicionamento enquanto mulher cristã, de não... Porque todas nós, Indiara, num determinado momento, a gente tem medo. A situação, para não se agravar, porque as nossas mentes elas estão fitadas em Deus. Então, nós temos que continuar a clamar. Nós estamos clamando por todas as nações, pedindo ao Senhor para que, em nome de Jesus, Ele possa cessar essa praga. E nós estamos orando pelos médicos, né? Você vê que a gente vê várias pessoas que a gente não conhece
e ver as pessoas lutando em oração em prol das vidas. Então, eu percebo que nesse momento agora, esse viver para conviver, não só conviver com os meus dentro de casa, mas Deus ele está nos fazendo conviver com pessoas que a gente nem conhece. E a gente está orando. E aí vão chegando os pedidos, né? E o papel da mulher cristã, nesse momento agora, é da gente poder ampliar isso e dizer que em Cristo Jesus há esperança, há poder, há resposta. Porque a palavra de Deus diz que é um coração contrito, ele não despreza, né? A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito incentivar. Então você imagine milhares de pessoas clamando a esse Deus. A palavra de Deus diz que assim como, e me lembrei agora, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, ele se posicionava, né, para Israel, clamando ao Senhor, nós precisamos fazer isso. Então a palavra de Deus diz que ele ouve o nosso clamor. A gente não pode parar, mediante as circunstâncias, mediante as batalhas que elas vão se levantar, que é normal, né? Porque a nossa luta, a palavra de Deus diz que não é só contra a carne, né? Nem contra o sangue, mas são contra o quê? Só contra as potestades. O inimigo quer que a gente fica paralisado, porque o medo, se nós não ficarmos fitados com os nossos olhos em Deus, como você está falando, a gente para. E Deus ele não quer que a gente pare, né? Eu quero agradecer às pessoas que estão mandando aí as suas perguntas. Se você ainda não fez sua pergunta e pode fazer, que nós estamos anotando para que daqui a pouco a Indiara possa estar respondendo para a gente. Pode continuar, por favor. Aí eu fiquei pensando, né, sobre convivência, a questão da convivência. Eu convivo por quê? Eu convivo para quê? Eu convivo porque eu preciso? Fica a pergunta, né? Será que eu estou convivendo porque eu estou precisando? Né? Porque nós estávamos fazendo isso. Eu acredito que involuntariamente a gente acabava fazendo isso. Porque no processo de convivência, se o sagrado me permite escolher, aí nesse momento eu me recorro a ele, mas eu escolho em relação ao meu próximo. Eu começo a fazer escolhas, então eu convivo com o próximo. Por quê? Para quê? Essa convivência com o próximo, nós somos corpo de Cristo. A convivência, ela não pode se apegar à necessidade somente. A necessidade, o amor, ele não é troca. Sim. Imagine se o amor não é troca. O Senhor, ele nos ama. Sem nada em troca, ele nos ama. Então, essa escolha que ele me permite fazer em relação ao meu próximo, às vezes é questão de afinidade, etc. Mas essa convivência com o meu próximo é uma convivência de respeito, baseada no respeito. Ela precisa ser baseada no respeito. No tempo, porque o tempo de um não é o tempo do outro. Gente, é um exercício muito grande. É um exercício desafiador, é uma batalha com a gente mesmo. É uma batalha diária. Não é fácil, mas o Senhor, ele está conosco. Eu sinto esse Deus falando, reforçando, nos encorajando, porque nós estamos buscando ele. Está tendo um feedback. Sabe quando você está fazendo alguma coisa, Senhor? Olha, eu estou tentando aqui com fulano, com beltrano, com ciclano, eu estou interagindo, mas está tendo feedback porque quando eu procuro esse Deus, ele vem e fala comigo através da sua palavra, me encorajando. Aí no final daquele dia, sabe? Aquela luta me serve para encorajar uma outra pessoa, serve para encorajar um ao outro. Então está tendo um feedback, porque eu estou buscando esse sagrado. Entende? Sim. Eu acho bacana da palavra de Deus é isso, essa entrega, né? É essa entrega.
E a E a gente convivência. tem que se entregar mesmo, né, Indiara? É, Porque se a gente não se entregar, a gente se perde. Mas eu deixo só falar uma coisa. Daqui a pouco eu vou encerrar e nós vamos voltar de novo. Aí a gente vai entrar de novo ao vivo, porque daqui a pouco vai cair. Vai ah, encerrar. Aí é? eu vou Nosso reiniciar tempo e a gente acabou já? volta de novo. O tempo já acabou? Já, você acredita? Faltam 4 minutinhos. Olha, essa live tá 10, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Continue, ó. Hum. Continue enviando a live. Vai lá no aviãozinho e convida bastante gente. Então, daqui a pouco vai cair. Faltam só 3 minutinhos. E aí eu vou reiniciar de novo, tá bom? Todo mundo vai reiniciar. Ó, só para... a minha prima, Mileide. Está pedindo assim, Indiara, repete, por favor, essa questão do empobrecimento. E aí, se você puder falar, daqui a pouco vai cair, eu vou reiniciar, tá bom? Tá Mas pode bom. continuar. Essa questão da banalização, da desidratação e do empobrecimento está diretamente relacionada ao processo que já estava acontecendo antes da pandemia. A gente não pode negar sobre a convivência. A convivência com Deus, a convivência comigo e a convivência com o meu próximo. As três essa convivência estava banalizada, ela estava empobrecida e desidratada. Nós estávamos excluindo a essência que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Entendeu? E essa questão da desidratação, quando a gente não tem, né, a essência que é Deus, a gente morre, né? E a gente não pode. Eu acho que caiu. Caiu? Tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo. Então tá bom. Então a gente perdeu a essência, né? Nós somos que nem árvores perto do riacho. Se você não é regado, ou se você não pega essa água do riacho, né? Você morre. As folhas secam, tudo se perde, as raízes ficam secas. Então a gente não pode perder, a gente não pode banalizar. E Deus, vendo isso, Ele não permitiu que a gente continuasse a banalizar a essência que Ele nos deu para nós, né? A gente é feliz porque a gente tem Jesus. Sem Jesus a gente não consegue ser feliz, né? Você vê que essa pandemia, o que aconteceu? É rico, é pobre, é negro, é branco, não tem distinção, né? Todos nós estamos vulneráveis a isso. Então, Deus, Ele não quer que a gente continue a ficarmos desidratados. Deus, Ele quer que a gente tenha vida, e vida o quê? Em abundância, em abundância. Né? É a promessa do Senhor. Ele disse isso na sua palavra. Olha, quero que tenham vida, vida em abundância. Então, o fato de você estar vivo, isso está diretamente relacionado a essa convivência. Essa convivência tem que ser de qualidade. Qualidade consagrado consigo e com o próximo. É verdade. Qualidade. E eu separei um outro texto aqui. A preocupação do Senhor conosco é naquela passagem da mulher, da parábola, né? Da mulher procurando a dracma, que ela acende, né, a candeia, ela varre, né? Ela não mede esforços. Então, é esse Deus, é a preocupação do Senhor com a gente, conosco. Sim. O Senhor, Ele não está indiferente a nada que está acontecendo. Ele está preocupado conosco. Ele está nos dando possibilidades dessa mudança, mas uma mudança com qualidade. De dar uma ressignificação nessas coisas que estão mexendo com a gente. Vamos ressignificar, já que eu estou refletindo sobre isso, eu estou pensando sobre isso, sobre essa questão, sobre o meu comportamento, né? Esse comportamento programado. Então vamos ressignificar, vamos fazer. Ele está permitindo a gente fazer um novo. Sim. Né? Ele está permitindo isso, então vamos aproveitar isso.
essa convivência com o Senhor, essa convivência. Olha, foi tão bacana quando a Julieta ministrou ao meu coração, falando em Diara, olha nos olhos. Nossa. Olha, gerou vida. Palavra profética da Julieta. Amém. Gerou Glória vida. a Deus. Daquele dia que ela falou comigo, o Senhor começou a inspirar o meu coração, a minha vida, para escrever. Eu comecei a escrever sobre o projeto Eis-me Aqui, sobre o Sinta-se em Casa, a partir daquele dia. Então, vamos lançar palavras que venham gerar vida na nossa convivência com o sagrado, na nossa convivência com a gente mesmo, com as nossas questões, nossa inquietação, sabe? A convivência com o outro. Nós vamos estar gerando coisas porque nós estamos vivos, então vamos celebrar essa vida. Né? Viver para conviver, dar sentido a isso. Viver para conviver, né? E, e você falando essa questão de... e você falando sobre essa questão desse tema, viver para conviver, aí eu fui lá no dicionário para ver o que significava essa palavra viver. Eu achei interessante. Viver é manter-se vivo, existir, durar, aproveitar a vida, viver uma vida em família conjugal, alimentar-se, nutrir-se, levar a vida de certo modo, passar por experiências, mas não desistir, gastar o tempo com sustentar-se e manter. Então, viver tem várias qualidades que a gente, devido a esse corre-corre, essa questão de você não olhar no olhar do outro, né? A gente estava perdendo, a gente estava deixando de nutrir, a gente estava deixando de ter esse privilégio. Porque quando você olha no olho, você consegue olhar na alma. E a gente estava num corre-corre tão grande que a gente não conseguia olhar no olho, né? As pessoas passavam pela gente, oi, tudo bem, e saia correndo. Mas quando você para e você olha no olho do outro, você consegue perceber a luta, a necessidade, né? A vontade de estar perto. Olha, a gente agora está tendo o privilégio de estar perto um do outro. Coisa que muitas das vezes a gente ficava 10, 12 horas na rua, por motivo de trabalho, de condução. Quando chegava a maioria das pessoas que trabalham, e pegava essa condução caótica, muitas das vezes difícil, chegava em casa, não tinha condições de olhar no olho do outro. Quando sentava, dormia, né? E Deus, ele modificou isso. Então, esse olhar no olho, né? A gente agora está tendo que olhar no olho virtualmente, mas com sentimento. Porque eu creio, a palavra de Deus diz assim, né? Como a Julieta falou, trazei à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. E a gente tem esperança, sim, que nós vamos voltar a olhar não só virtualmente, mas olhar pessoalmente, poder abraçar. Olha, esse viver para conviver eram coisas que a gente não estava nem aí. Você não abraçava mais as pessoas, né? Você não parava para conversar, você não estava dando atenção às necessidades que o outro estava precisando. E nesse momento agora a gente está tendo a oportunidade. Agora as pessoas ficam pedindo assim, eu quero voltar, eu quero abraçar, eu quero apertar a mão, né? Quantas vezes a gente passava de um lado para o outro, até mesmo nas igrejas, né? As pessoas passavam e nem aí. Então eu acho que agora, Indiara, nesse novo, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai nos permitir a voltarmos de novo, eu acho que essa resignificância, ela vai ser intensa. A gente vai... Porque, ó, se de repente agora, diante de toda essa loucura, esse posicionamento de Deus, a gente não mudar, gente, só a misericórdia, né? Então Deus está nos dando oportunidade para isso em nome de Jesus, né? Mas continua, amiga. Quando ocorreu ficou tão claro, estampada essa vulnerabilidade da vida, porque nós sabíamos que existia, né? A gente fala muito da questão da violência e tal,
mas quando vem um vírus e mostra pra gente assim, a vulnerabilidade da vida, a gente pensa assim, nossa, saiu do meu controle. Saiu do meu controle, né? E quando as coisas saem do nosso controle, a gente se rende. Foi uma forma, É uma forma assim, a gente precisa, né? Vou usar um provérbio, uma frase que as pessoas costumam usar. Vamos tirar do limão, fazer uma limonada, né? Vamos ver o que aprendizado... Deixa eu dar só um recadinho, não te cortando. Sim. Vai cair daqui a 5 minutos.